Olá a todos e bem-vindos de volta ao programa. Hoje estou acompanhado por Sayed Mohammad Marandi, professor, excelente analista e também assessor da equipe iraniana de negociações nucleares. É bom vê-lo novamente e seja bem-vindo de volta ao programa. Obrigado, é sempre um prazer e sempre uma honra. Há alguns relatos aparentemente credíveis de que Israel está planejando atacar o Irã, supostamente ou segundo informações, caso as negociações nucleares entre os Estados Unidos e o Irã fracassem. A ideia seria destruir todas as instalações nucleares no Irã. Ao mesmo tempo, vemos os Estados Unidos continuando a ameaçar bombardear o Irã também. Então imagino que qualquer ataque israelense, obviamente, teria o apoio dos Estados Unidos. Mas isso é realmente além de insano. Seria uma guerra total. Eu queria te perguntar sobre as consequências. Antes mesmo de abordarmos a resposta iraniana, que tipo de morte e destruição um ataque desses realmente causaria? Quero dizer, quantas instalações nucleares existem? Qual seria o possível impacto de algo assim? O programa nuclear iraniano está espalhado por diferentes partes do país. Parte dele envolve mineração e construção de componentes para a indústria, que obviamente estão distribuídos pelo território. Outras partes dizem respeito ao ciclo do combustível. Depois, é claro, temos o reator nuclear, que produz eletricidade em Bushehr, e o reator experimental em Teherã, que produz isótopos médicos para pacientes com câncer e produtos para a indústria iraniana. Portanto, é um programa muito extenso, com muitos componentes diferentes. Obviamente, se o regime israelense ou os americanos realizarem algum tipo de ataque aéreo, há uma grande possibilidade de algum tipo de contaminação. E claro, isso provocaria uma mudança radical nas políticas iranianas. Devo acrescentar, porém, que as instalações nucleares do Irã são muito bem protegidas. Os componentes mais sensíveis estão profundamente subterrâneos. E eu não acho que os israelenses conseguiriam atingir nenhum dos componentes-chave da indústria. Os americanos, claro, se eles fossem. O motivo é que os israelenses teriam que atacar a partir do espaço aéreo iraquiano. Da última vez, eles nunca chegaram a menos de 100 quilômetros da fronteira com o Irã. Portanto, como eles lançariam mísseis, as ogivas são pequenas quando você dispara mísseis de um jato. Mas se os americanos fossem atacar, provavelmente teriam que sobrevoar o Irã, provavelmente a partir de Diego Garcia, usando B-52 ou B-2. Eles teriam que passar direto, voando sobre o centro do Irã. Isso os colocaria em enorme risco, porque o Irã tem uma capacidade de defesa aérea muito forte. Nos últimos 6 meses, eles têm reforçado extensivamente suas capacidades de defesa, tanto com sistemas produzidos localmente, ou pelo próprio Irã, quanto com outros sistemas. Mas como você acha que o Irã responderia em uma situação dessas? Novamente, simplesmente não consigo imaginar uma resposta moderada. Seria então uma guerra total, completa? Não seria? Ou eles atacariam apenas alvos israelenses ou americanos, rotas marítimas, campos de petróleo? Mais uma vez, você não está com nenhum plano à sua frente. Na verdade, você está na Venezuela, como acabamos de mencionar. Mas o que você espera que seja a resposta do Irã em um cenário assim? Bem, o Irã já avisou que vai mudar sua postura nuclear. O Dr. Larijani, que é um conselheiro próximo do líder, assim como o Dr. Karazi, que também é um conselheiro próximo do líder, ambos indicaram que a postura nuclear do Irã vai mudar. E o Dr. Larijani disse especificamente que, se as instalações nucleares do Irã forem atacadas, o Irã desenvolverá uma arma nuclear. Presumo que o Irã também deixará o TNP para proteger suas instalações. Tenho certeza de que os iranianos estão se preparando para esse cenário. Além disso, se houver um ataque israelense, ele teria que contar com o apoio dos Estados Unidos.
Os israelenses não têm capacidade de realizar um ataque ao Irã sem os Estados Unidos. Na verdade, até mesmo o bombardeio de Gaza, a destruição e o genocídio em Gaza, é feito com assistência dos Estados Unidos e do Ocidente. Se eles não tivessem essa assistência, isso acabaria imediatamente, porque simplesmente não têm meios para lançar bombas constantemente, e assim por diante. Portanto, os americanos teriam que usar seus sistemas de radar na Turquia e no Golfo Pérsico, como fizeram da última vez. Eles usariam suas capacidades de reabastecimento, como fizeram da última vez. A resposta iraniana seria, acredito, devastadora. Acho que isso iria muito além do que vimos da última vez, quando o Irã disparou quase 200 mísseis contra instalações militares israelenses. Seria algo completamente diferente e muito devastador. E se os americanos atacassem o Irã, acho que não há dúvida de que os iranianos revidariam com força contra ativos americanos em toda a região. Não apenas ativos militares, mas qualquer coisa considerada interesse dos Estados Unidos estaria muito vulnerável. Em última análise, sob certas circunstâncias, se esse conflito se ampliar, isso pode significar o fim das ditaduras, as ditaduras familiares na região do Golfo Pérsico. Depende de como as coisas se desenrolam e de quão extenso isso se torne. Mas a resposta do Irã será definitivamente decisiva. E devo também destacar que o Irã não só vem reforçando suas defesas aéreas nos últimos meses de forma muito rápida, como também tem modernizado seus mísseis e drones e aumentado o número de suas bases subterrâneas de mísseis e drones, que também incluem bases navais subterrâneas. Portanto, os iranianos estão preparados no Golfo Pérsico, no Oceano Índico, mar, terra, ar para a guerra. E isso, sob certas circunstâncias, se espalhar, pode levar ao colapso da economia global. Isso resultaria em uma depressão econômica global, que, na minha opinião, maior do que a de 1929. Bem, essa é a grande questão aqui. Os israelenses seriam loucos o suficiente? Quer dizer, isso não incendiaria apenas o Irã, incendiaria toda a região, e também os Estados Unidos. Você acha que eles entendem o que isso realmente implicaria? Porque parece haver uma certa, bem, não diria contenção, mas pelo menos com o Trump, parece que essa é sempre a abordagem dele nas negociações. Fazer muito barulho e aumentar ao máximo a pressão para ver o quanto consegue extrair do outro lado. Mas você acha que eles seriam loucos o suficiente para fazer isso? E se os americanos não forem loucos o suficiente, será que os israelenses realmente fariam isso sem o apoio dos americanos, esperando que qualquer retaliação iraniana acabasse envolvendo os americanos? Ou como você avalia essa situação? Quando eu, penso nas coisas hoje em dia, penso de forma muito diferente do que pensava há 4 ou 5 anos. Depois do que vimos na Ucrânia e da destruição do Nord Stream, percebi como os europeus ficaram em silêncio diante do fato de que os Estados Unidos destruíram ou arruinaram suas economias, e que as elites europeias eram mais leais aos Estados Unidos do que aos próprios países. E então eu vi, e vejo, como são as elites dos Estados Unidos, algo que eu já reconhecia antes, mas que agora está mais claro para mim. Elas são mais leais ao regime israelense do que aos próprios Estados Unidos. Afinal, o genocídio que estamos vendo em Gaza é sem precedentes na história mundial, algo que está acontecendo diante da comunidade internacional, diante de todos nós, dia e noite, e nunca desaparece. E a mídia ocidental sempre tenta justificar isso. Isso é algo novo para a humanidade. Mas mesmo assim, os Estados Unidos apoiam, apesar de isso ter destruído a imagem dos Estados Unidos e do Ocidente. Mas eles continuam apoiando. Israel é obviamente um fardo para o Ocidente. Sua existência é um peso para o Ocidente. Mas eles ainda apoiam, ainda financiam, ainda fornecem as armas para realizar esse holocausto. Estamos presenciando a loucura em tempo real. E também, quando olhamos para as políticas insensatas,
A guerra comercial, a maneira como os Estados Unidos atacam até mesmo a Huawei, ou o Canadá, ou a Groenlândia, ou os chineses, tudo é possível. Mas uma coisa é certa. Os iranianos se prepararam, não vão se intimidar e não vão encerrar o enriquecimento nuclear. Eles não vão abrir mão de sua soberania. Foi exatamente sobre isso que a revolução no Irã tratou. Em primeiro lugar, tratava-se de dignidade, soberania e independência. As decisões são tomadas em Teherã e não em Washington. O Irã é provavelmente, Glenn, o país mais você já esteve no Irã, o país mais ferozmente independente que consigo imaginar no mundo. E isso é algo que em Washington, essas pessoas que vivem em sua bolha, essa bolha do excepcionalismo americano, parecem não reconhecer. Então provavelmente estão apostando, ou talvez saibam o que vai acontecer, mas ainda assim suas lealdades estão com os neoconservadores e o lobby sionista. Não sei, mas tudo é possível. Bem, toda essa ameaça de atacar o Irã, e novamente, pode ser que esses relatos mostrando a gravidade da situação existam exatamente para intimidar o Irã. Mas, mais uma vez, a ideia central é que isso acontecerá a menos que as negociações nucleares sejam bem-sucedidas. Só que agora, o que se ouve dos Estados Unidos é que as exigências estão mudando um pouco. Às vezes, são diferentes dependendo da pessoa, depois mudam, e agora parece que chegaram a uma posição muito absoluta. O que você acha das exigências dos americanos neste momento? Existe algo que o Irã estaria disposto a discutir, ou isso já ultrapassou qualquer limite realista? Eu cheguei a tweetar sobre a quinta rodada de negociações e que os iranianos não estavam muito interessados em participar. Eles não tinham certeza se iriam comparecer. Então, os americanos enviaram uma mensagem através dos omanitas, dando a entender que seriam diferentes na mesa de negociações do que na esfera pública. Mas os iranianos chegaram um pouco atrasados às negociações. Acho que isso foi para fazer um ponto. Acho que foi um sinal para os Estados Unidos de que eles não vão ceder em relação à soberania. Os iranianos estão dispostos a criar um mecanismo pelo qual a confiança possa ser construída. Isso é possível. A Agência Internacional de Energia Atômica já fez isso, ou já foi usada como ferramenta ou meio para isso no passado. Mas o Irã não vai abrir mão de sua soberania. Uma coisa, Glenn, que acho realmente extraordinária, é como os Estados Unidos tornaram o Irã popular aqui na Venezuela. Enquanto estou aqui acompanhando as eleições, vejo pessoas de diferentes partes do mundo e percebo como o Irã se tornou popular. Os cerca de 40 anos de narrativas anti-Irã vindas do Ocidente e dessas ditaduras árabes do Golfo Pérsico, sectárias, raciais, religiosas, dependendo de qual narrativa vem de onde, seja do Ocidente ou da região, todas essas narrativas foram destruídas, e as pessoas estão olhando para o Irã como a esperança da Ásia Ocidental e a esperança para o povo palestino. E agora eles enxergam claramente, veem através da propaganda sobre a Síria. Eles veem claramente toda a propaganda que ouvimos sobre o Irã há décadas. E isso, na minha opinião, mostra que o Império Ocidental americano está perdendo seu domínio, assim como seus regimes clientes na região, na Ásia Ocidental. Acho que isso faz parte de um padrão mais amplo. E acredito que, militarmente, se houver um confronto, mesmo que fosse catastrófico para o mundo, os Estados Unidos e o Império não se sairiam melhor se houvesse um confronto com o Irã. Bem, o problema agora, do jeito que vejo, é que Israel realmente se estendeu demais em Gaza, Líbano, Síria e também ao atacar o Iêmen. E eles estão em uma... Bem, eles não sabem como sair dessa situação. E aí você tem os Estados Unidos também, que estão em uma posição muito enfraquecida. E eles dizem isso de forma mais aberta agora,
que geopoliticamente foram bloqueados ou contidos, equilibrados, talvez seja uma palavra melhor, por outras potências, grandes potências. Eles têm um enorme problema econômico. Estão passando por uma espécie de colapso de legitimidade política internamente e também enfrentam problemas com aliados e adversários. Então sim, só o problema da dívida, eu acho, já é suficiente para causar muito estresse por lá. Com o Império Americano um pouco em declínio, isso também alimenta muita insegurança por lá. Agora, quando tanto os Estados Unidos quanto Israel se sentem muito inseguros, eles podem fazer muitas coisas insensatas. Por um lado, esse discurso duro sobre atacar o Irã pode ser mais voltado para o público interno, mas também pode ser uma decisão real tomada por desespero para tentar recuperar a antiga glória. Se eles fizerem isso, quem você acha que participaria? Porque, como você disse, atacar o Irã, devido à sua geografia, não é tão fácil assim. Como essa geografia influenciaria? De quem os Estados Unidos e Israel dependeriam na região para ajudá-los? Em outras palavras, quem se tornaria cúmplice e possivelmente, se não muito provavelmente, alvo de retaliação iraniana? Existem países que fingem ser contrários a Israel, mas na verdade cooperam com Israel, como Erdogan. Eles trabalharam juntos para destruir a Síria. No passado, o radar turco foi usado para ajudar os americanos e israelenses quando o Irã lançou drones e mísseis. E os americanos também usaram suas instalações na Turquia para ajudar os israelenses a realizar seu ataque não tão bem-sucedido ao Irã. O mesmo acontece com suas instalações de radar e outras instalações no Golfo Pérsico. Os americanos definitivamente vão usar essas instalações, mas não acho que eles ousariam realizar ataques aéreos a partir de nenhum desses países. Porque se, por exemplo, o Catar, se a base dos Estados Unidos no Catar fosse usada para realizar um ataque ao Irã, isso seria, na minha opinião, o fim do Catar. Então eu acho que a única possibilidade para os Estados Unidos seria usar Diego Garcia. E isso seria muito arriscado, porque teriam que ser usados bombardeiros de longo alcance dos Estados Unidos. Eles teriam que voar 5.000 quilômetros só para chegar aos alvos dentro do Irã, e isso os tornaria muito vulneráveis. Provavelmente alguns deles seriam abatidos. E então a resposta iraniana seria que eles podem atacar em toda a região e em todas as frentes. Eles podem atacar bases americanas em que são desses países na região do Golfo Pérsico, porque todos seriam cúmplices. O grau de cumplicidade é PEP. The degree of complicity, of course, depends. O simples fato de terem bases americanas já os tornaria cúmplices. Mas se essas bases americanas, como seus sistemas de radar, forem usadas, isso é um grau de cumplicidade. Se suas pistas de pouso forem usadas, isso é outro nível de cumplicidade. Então é difícil prever como as coisas vão se desenrolar. Mas uma vez que um ataque seja realizado, então como você sabe melhor do que eu, tudo fica confuso. Alguma catástrofe, algum grupo de pessoas pode ser morto, até mesmo consequências não intencionais podem ocorrer, o que levaria a uma escalada dramática por parte do Irã. Mas o Irã responderá de forma muito firme. Quero dizer, líderes e oficiais militares iranianos disseram que vão revidar de forma muito dura e muito rápida, porque sabem que se não fizerem isso, isso encorajará os Estados Unidos ou o regime israelense a realizar novos ataques. Então, para os israelenses, seria impossível sem os americanos. Eles precisariam de apoio de países da região, que já tiveram no passado, como eu disse, Turquia e os estados do Golfo Pérsico. Mas ainda assim, acho que será muito difícil para os israelenses, mesmo com o apoio americano. Acho que as chances de sucesso não seriam muito altas, porque as defesas aéreas iranianas são muito fortes, e estão mais fortes hoje do que estavam antes. E os principais ativos do Irã estão profundamente subterrâneos. E então, a retaliação iraniana, acredito, contra Israel será avassaladora. Os iranianos já estão esperando uma oportunidade para realizar a verdadeira promessa 3. E combinado a isso,
acho que a resposta iraniana será realmente massiva. E os americanos, como eu disse, teriam que vir de Diego Garcia, o que os tornaria muito vulneráveis. Os caças americanos poderiam ficar muito vulneráveis. Em outras palavras, os americanos não têm boas opções, e seria absolutamente estúpido realizar um ataque ao Irã. Mas Netanyahu precisa bem. Já estamos discutindo isso há mais de 1 ano e meio. For over a year and a half now, the continued Holocaust, the expansion of the war into O holocausto contínuo, a expansão da guerra para a ocupação da Síria, a destruição e o assassinato de tantos inocentes no Líbano, o aumento da limpeza étnica na Cisjordânia, tudo isso está sendo feito por Netanyahu, e em grande parte para que ele possa permanecer no poder. Até mesmo ex-líderes israelenses agora estão reconhecendo isso abertamente. E agora começamos a ver, como você viu, pessoas na grande mídia ocidental e figuras públicas no Ocidente falando cada vez mais contra Netanyahu, não por algum princípio que tenham. Se tivessem algum princípio ou decência, teriam feito isso há 20 meses. Mas porque veem o quão destrutivo Netanyahu é, não apenas para o regime israelense, mas para o Ocidente em geral. but to the West in general. Recentemente conversei com um jornalista israelense, Gideon Levy, e ele estava fazendo o mesmo ponto, que se todo esse genocídio e essas guerras chegassem ao fim, então Netanyahu também cairia. Então, parece haver uma certa dependência da guerra agora, o que não é nada bom quando se é um pequeno estado armado com armas nucleares que percebe toda a região como inimigos ou potenciais inimigos. Você acha que seria possível fazer isso sem a Arábia Saudita ou os Emirados Árabes Unidos? Você mencionou a Turquia antes. Você acha que o Irã poderia atacar a Turquia simplesmente por causa do radar? Ou é difícil dizer? Eu não acho que o Irã queira atacar nenhum país da região, nem mesmo aqueles no Golfo Pérsico, tanto quanto possível. O Irã quer ter boas relações, já melhorou suas relações com a Arábia Saudita. Então, isso não seria sua prioridade. Mas a Turquia já ajudou Israel e alguns desses regimes do Golfo Pérsico com radares, e o Irã tolerou isso. O que seria diferente, porém, é se o espaço aéreo deles fosse usado por jatos americanos ou israelenses. Aí seria uma situação completamente diferente. Mas acho que os países da região do Golfo Pérsico provavelmente seriam mais vulneráveis. Acho que eles seriam uma prioridade em relação a qualquer outra coisa, dependendo de até onde isso vai. Estou apenas especulando aqui. Eu não tenho nenhum conhecimento sobre as capacidades militares do Irã, ou desculpe, sobre os planos militares do Irã. Mas o que eu diria é que, no fim das contas, embora vejamos essa mudança no Ocidente e na narrativa, acho que se Netanyahu for finalmente deposto, e não vejo isso como impossível, acredito que o que essas pessoas que estão mudando de discurso vão tentar fazer é dizer, bem, a Alemanha nazista sem Hitler, tá ok, tudo tá bem. Mas Netanyahu é apenas um indivíduo dentro de uma sociedade que apoia o genocídio. De acordo com uma pesquisa recente, quase metade dos israelenses acredita que qualquer território conquistado, todas as pessoas lá deveriam ser massacradas. E de forma esmagadora, quase 90% acredita que Gaza deveria ser completamente limpa etnicamente. Gaza should be ethnically cleansed completely. So it's not as if Netanyahu is not representative. Então não é como se Netanyahu não representasse algo extraordinariamente maligno. Mesmo os liberais em Israel, que se opõem a ele, de acordo com as pesquisas, também apoiam essas políticas. Eles apenas veem que Israel precisa ser algo diferente por uma série de razões distintas. Mas, novamente, o que será o fator decisivo é se um ataque será realizado contra o Irã ou não. Se houver um ataque, a resposta iraniana será muito severa. E se os americanos estiverem diretamente envolvidos, então alvos americanos definitivamente serão atingidos com muita força. E não seria apenas militar. Provavelmente envolveria interesses americanos em geral. Mais cedo,
você disse que as coisas podem ficar muito complicadas muito rapidamente. Acho que esse é um erro comum, não só cometido pelos Estados Unidos, mas também por outras potências. A suposição de que se tem controle total sobre a escalada. Ou seja, em tempos de paz, acredita-se que é possível aumentar um pouco as tensões, tentar extrair algo do oponente e depois reduzi-las novamente, partindo do princípio de que seu próprio país é capaz de controlar como escalar ou desescalar a situação. Mas esse controle de escalada, muitas vezes, é superestimado. Como você também mencionou a Ucrânia anteriormente, existe um documento interessante que você provavelmente já leu sobre como sobrecarregar a Rússia, da Rand Corporation. É um think tank para as agências de inteligência. Muitas vezes, eles estão mais ou menos diretamente envolvidos no planejamento de guerras. Em 2019, eles publicaram um relatório sobre como enfraquecer os russos ao longo do tempo. E claro, a Ucrânia era um componente-chave ali. Mas nesse relatório havia algumas sugestões. Por exemplo, no Donbass, porque naquele momento os russos ainda não tinham invadido, mas ainda havia um conflito de baixa intensidade por procuração. Todo o argumento era que se ameaçássemos expandir a OTAN, sabendo que os russos não conseguiriam conviver com isso, isso continuaria atraindo os russos. Se enviássemos um pouco mais de armas pesadas, poderíamos sangrar os russos, tanto matando soldados quanto esgotando seus recursos. Mas eles reconheceram que se houver uma guerra total, isso pode ser um problema. Territórios poderiam ser perdidos. Territórios estratégicos poderiam acabar nas mãos da Rússia. Eles poderiam realmente acabar em uma posição favorável. Então a ideia é, vamos escalar, mas não demais. Vamos apenas usar os ucranianos por um tempo para sangrar a Rússia. Mas essa suposição de que você pode controlar isso, e então vem a invasão, você perde o controle. E hoje em dia, claro, todo mundo perdeu completamente o controle. Agora, basicamente, estamos brincando com guerra nuclear há 3 anos. Então parece muito provável que algo semelhante possa acontecer com o Irã. A ideia é que vamos atacar um pouco, Israel vai atacar apenas 1 ou 2 vezes, e então, com a ameaça de que se o Irã retaliar, os Estados Unidos apoiarão Israel. Mas, novamente, eu estava chegando ao meu ponto. Nos últimos dias, vi 2 relatos importantes. Um é que um ataque israelense ao Irã pode ser iminente, e o outro são os alertas vindos do Irã, que também estão ganhando destaque, de que o Irã responsabilizará os Estados Unidos. Então, essa parece ser a principal mensagem direcionada aos Estados Unidos. Existe alguma maneira de os israelenses atacarem o Irã sem que o Irã reaja contra os americanos? Bem, não tenho dúvidas de que os iranianos vão revidar contra Israel de uma forma muito significativa. Claro, de maneira desproporcional. Acho que a reação do Irã em relação aos Estados Unidos vai depender da natureza do envolvimento americano, algo parecido com o que estamos discutindo sobre o Catar, a Turquia, os Emirados e assim por diante. Uma coisa sobre a qual gostaria de comentar, em relação ao que você acabou de dizer, é que há muito eurocentrismo e excepcionalismo ocidental, especialmente americano, envolvidos nisso, como eles tentam sobrecarregar o adversário. E não parecem levar em consideração que talvez estejam se sobrecarregando mais com essas políticas do que realmente sobrecarregando seus potenciais adversários. E eles parecem pensar que têm esse reservatório infinito de energia e recursos e que seus oponentes seriam obrigados a se submeter. E isso acompanha a narrativa. Por décadas, o Irã sempre esteve à beira do colapso. É um regime maligno, impopular, prestes a implodir. Ironicamente, ao mesmo tempo, é uma ameaça crescente. Como pode ser as duas coisas ao mesmo tempo? Só Deus sabe. Mas vimos isso com a Rússia. Você deve se lembrar de como diziam que os russos estavam supostamente canibalizando máquinas de lavar para tirar os chips e usá-los em seus drones e mísseis. Agora você vê centenas de drones e mísseis sendo usados em ataques regulares contra a Ucrânia.
Their narratives don't make sense. As narrativas deles não fazem sentido. Basicamente, elas servem para reforçar o próprio argumento deles. Mas esse argumento é profundamente falho. Os Estados Unidos e o Ocidente estão sobrecarregados, agora com a China, com a Rússia, com o Irã, com a Ásia e com grande parte do resto do mundo. Agora vemos Trump ameaçando a Europa novamente, a UE novamente, com uma guerra comercial. Então eu acho que o lado que foi muito além de suas capacidades é o império dos Estados-Men. E acredito que eles estão subestimando, de uma forma muito perigosa, tanto a capacidade iraniana quanto o grau de determinação do Irã em resposta a qualquer ataque. O Irã não vai abandonar seus aliados na região. Ela continuará apoiando a resistência em Gaza e está fazendo isso neste exato momento. Continuará apoiando a resistência no Iêmen, no Líbano e em outros lugares. Continuará desenvolvendo suas capacidades militares, suas capacidades convencionais, e não abrirá mão de seu programa nuclear pacífico. E como eu disse, os americanos estão pressionando o Irã em outra direção. No fim das contas, como já foi dito por altos funcionários iranianos, se eles pressionarem demais, então a postura nuclear do Irã também mudará. Então, ironicamente, é o Ocidente que está tentando empurrar o Irã para o desenvolvimento de uma arma nuclear. Essa não é a intenção do Irã. Esse erro de cálculo, acho que isso é um produto da ordem unipolar. A suposição, como você disse, de ter recursos ilimitados e exagerar a fraqueza dos oponentes. Isso é uma característica comum agora, veja. Com os chineses, você pode incluir isso também. A suposição era que se você simplesmente cortasse o fornecimento de semicondutores deles, essa era a principal recomendação de política, então toda a economia chinesa simplesmente desmoronaria. Desenvolvimento tecnológico entra em meio colar, porque os chineses supostamente não sabem se inovar. Eles sabem pessoal. Esta é a ideia principal. Todos têm que aceitar a premissa, a narrativa. Se eu tento comentar, não, esse não é o caso com os chineses, então dizem, então você está do lado dos chineses. Então, de certa forma, todos têm que se alinhar com a estupidez de que a América é avançada e a China ainda é atrasada. O mesmo, claro, com a Rússia. Supostamente, eles estão lutando no campo de batalha com pás e armas, sim, desmontando máquinas de lavar. E, ao mesmo tempo, existe essa narrativa de força esmagadora, de que depois de terminarem com a Ucrânia, podem engolir a Europa. É uma falta de narrativa clara, ou é uma ameaça avassaladora, ou é irremediavelmente atrasado. E acho que sim, o mesmo obviamente se aplica ao Irã também. Continuo ouvindo esse argumento. Algumas bombas caem, e então as pessoas veriam uma oportunidade de se levantar e derrubar o regime, que supostamente todos odeiam. É um pouco como, com a invasão do Iraque, os americanos foram informados de que seriam recebidos com flores. E então a inteligência é ruim, porque a análise é ruim. Quando você tem uma análise estúpida, muitas vezes acaba com políticas estúpidas. Mas acho que essa é uma das grandes maldições, não só nos Estados Unidos, mas também na Europa hoje em dia. A falta de pensamento crítico. Isso desapareceu completamente. Agora é tudo ideologia, e todos têm que se conformar. É meio assustador. Então, só minha última pergunta rápida. Quando você acha que saberemos se tal guerra realmente vai acontecer ou não? Quero dizer, você tem uma visão melhor disso com essa rodada de negociações agora com os Estados Unidos? Quão provável é isso? Bem, quando saberemos se vai fracassar, se é possível fazer algum progresso? Eu sei que os Estados Unidos estão pedindo. Bem, não está claro o que eles estão pedindo. De novo, Trump queria a desnuclearização total. Como ele disse, Marco Rubio disse que não, que eles poderiam ter para fins civis. Então, a princípio, disseram que sim, poderiam ter para fins civis. Agora estão dizendo que não, nada disso, nem mesmo para fins civis. Tudo tem que ser eliminado. O Tratado de Não Proliferação, jogue pela janela. Temos nossas próprias regras. Mas com isso, e limitando o alcance dos mísseis balísticos, com o Irã parando de apoiar seus aliados,
efetivamente, a capitulação do Irã, tenho a sensação de que isso não vai acabar bem. Ou você acha que eles vão se reunir e isso vai durar pelo menos um tempo? Só tô tentando entender o que esperar, porque as manchetes estão confusas ultimamente. É impossível dizer, pelo menos para mim, Glenn. Enquanto você e eu conversamos, pode haver uma nova postagem do Trump no Truth Social, mudando completamente a equação sobre qualquer questão importante no mundo ou dentro dos Estados Unidos, imediatamente. E esse caos não é imprevisibilidade estratégica ou incerteza, é caos e contradição. Mas acho que o principal problema é que os Estados Unidos não reconhecem que um grande conflito com o Irã não seria como o Iraque. Não seria Afghanistan, Afghanistan e Síria juntos. Seria muito pior, porque boas da economia. A maior tragédia, no meu apoio, é que com o colapso da União Soviética e a estupidez de Saddam Hussein ao invadir o Kuwait, e os americanos entraram e tiveram uma desculpa para ir ao Golfo Pérsico e retomar o Kuwait por causa da total estupidez de Saddam, isso criou um momento unipolar em que os Estados Unidos se tornaram a hiperpotência. Desde então, os Estados Unidos ficaram presos a essa mentalidade em que parecem continuar acreditando que ainda são, mesmo que a linguagem esteja mudando. Vimos o secretário de Estado dos Estados Unidos dizer que agora vivemos em uma ordem multipolar. Mas ainda assim, inconscientemente, na maioria das vezes, eles acreditam que ainda são a hiperpotência. Eles superestimam suas capacidades e estão constantemente tentando subestimar os outros. A China está prestes a colapsar, a Rússia está prestes a colapsar, o Irã está prestes a colapsar e assim por diante. Isso não vai acontecer. E eu acho que a ameaça continuará existindo até que haja uma mudança radical de mentalidade nos décimos. E as elites passem a perceber que o mundo de fato mudou. Sim, havia Stephen Walt. Ele fez esse argumento como um realista político. Após a Guerra Fria, a maior ameaça aos Estados Unidos seria ele mesmo, porque os Estados Unidos, nas palavras dele, agora eram como um gorila de 400 quilos, e não havia ninguém por perto para conter os Estados Unidos. E realistas políticos, nós não achamos que os estados se contenham sozinhos. Então, se não há restrição, você vai se expandir em todas as direções. Você esgotaria seus recursos, ameaçaria outros países, entraria em guerra e expandiria blocos militares. E no final das contas, exausto e equilibrado por um sistema internacional onde os estados veem os Estados Unidos como a principal ameaça e desafio, muitas das previsões dele estavam realmente corretas. Mas a questão é, o que acontece quando os Estados Unidos são equilibrados? Porque é esse o momento histórico que estamos vivendo agora. O realista otimista diria, bem, uma vez equilibrados, eles buscariam, em vez de expandir e maximizar o poder, maximizar a segurança. Então você faz as pazes com os países que estão te equilibrando e restaura um sistema multipolar. O realista mais pessimista diria que os Estados Unidos não aceitariam essa posição reduzida ou rebaixada no mundo e buscariam destruir qualquer um que os equilibrasse, colocando-se em um caminho suicida. Infelizmente, estou vendo mais indicadores para essa segunda opção agora, então espero muito estar errado. Mas enfim, não são dias fáceis. De qualquer forma, professor Marandi, sempre gosto de conversar com você. Então, obrigado novamente por participar. Muito obrigado por me receber, Glenn. É sempre um prazer.